Fala galera do Mission Talks, tudo bom com vocês? Começando mais uma entrevista aqui, e uma entrevista muito legal com um convidado muito especial. O nome dele é Elias Moura. Ele já fez um treinamento em Kona, no Havaí, e hoje ele está aqui no Brasil fazendo parte da liderança do Fire and Fragrance, da Dunamis, e vai ser uma entrevista muito legal, uma conversa bem interessante com ele. E eu espero que você goste bastante. Já prepara aí o caderninho para você anotar coisas maravilhosas que Deus vai falar com você. Então, não esqueça de deixar o like agora já no vídeo. Clica aí agora mesmo, já deixa o like. E além disso, se inscreva no canal para você estar sabendo o que vai acontecer toda semana, tá bom? Espero que você goste. É isso aí. Vamos lá. Fala galera do Mission Talks, começando aqui mais uma entrevista e com um convidado muito especial, cara, o Elias Moura. Fala Elias, como é que você tá, cara, hoje? Fala aí, Daniel, tudo bem? Graças a Deus, estou muito animado, muito feliz por esse convite. Eu sei que Deus vai falar muito com a gente essa noite. Legal. Cara, então, pra gente começar hoje, queria que você pudesse se apresentar um pouco para quem tá assistindo, quem não conhece você. Então, quem é o Elias? De onde você veio, cara? O que você faz hoje? O que você já fez? Conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Então, Daniel, acho que só esse tópico aí já daria uns bons minutos de conversa. Eu tenho 28 anos, né? As pessoas, meus amigos não acreditam, mas eu tenho 28 anos, então já tenho uma caminhada longa com Deus. E graças a Deus, eu nasci, criei e fui criado na igreja. Então, eu sou de uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamada Paracambi. Eu cresci lá, vivi lá a vida inteira. E saí de lá com 25 anos, há 3 anos atrás, para missões. Então, eu fui criado numa família super incrível. Assim, meus pais, eu tenho 2 irmãos velhos, meus pais são incríveis. E, cara, eu sempre tive um desejo de fazer algo para Deus, desde pequeno, sabe? Esses dias eu tava lembrando que eu era muito pequeno ainda, teve uma consagração das crianças. Sim. Sábado de manhã. Legal. Eu era muito pequeno, então a mãe tinha que me levar pra igreja. Mas, por algum motivo, ela ou meu pai não puderam me levar. E, incrivelmente, eles me deixaram sozinho. É uma coisa que não acontecia, sabe? Porque eu era pequeno. E daí, eu fui andando pra igreja sábado de manhã e só tinha eu e as tias do Ministério da Criança. Dos Cordeirinhos de Cristo, sabe? E daí, eu lembro que a gente orou, eu ganhei minha pipoquinha, voltei pra casa, e aquele dia me marcou muito, assim, sabe? Porque Deus me lembrou que desde pequeno eu estava separado pra Ele, sabe? Então eu sempre tive esse desejo de fazer algo pra Deus, mas não fazia ideia o quê. Apesar de ser filho criado na igreja, eu não tive contatos com missionários, então missões não estava no meu radar, de verdade. Sim. Então, eu tinha um sonho de viajar o mundo, não entendia o motivo, achava que era só mesmo para conhecer o mundo, conhecer outras culturas. Então, eu fiz um planejamento para poder realizar esse sonho, quero ter um bom emprego, então comecei a fazer engenharia química, comecei a estudar e percebi que não era nada daquilo que eu queria, mas era a única coisa que eu tinha, então eu segui esse curso, e quando foi em 2015, Deus me direcionou a deixar tudo e ir para missões. Legal. Então, tenho servido como missionário desde 2017. Foi quando eu fiz o meu curso de missões pela Jocum, no Havaí. Fui para lá, deixei tudo para trás, queimei as carroças, despedi meus pais e fui para lá. Foi uma experiência incrível, que é um outro vídeo de 1 hora. Como Deus providenciou tudo para eu ir. Eu não tinha realmente nenhuma condição de ir. Não tinha dinheiro para ir, não tinha roupa para ir, não tinha inglês para ir, mas eu tinha a palavra de Deus. E isso foi o suficiente. Muito bom. Foi o suficiente. Legal, cara. Deus providenciou tudo de uma maneira incrível. Para minha alegria, não foi só uma experiência de 6 meses. Ele continuou me chamando Ele me convidou para voltar para o Brasil, para poder pioneirar esse mesmo curso que eu tinha acabado de fazer no Brasil, lá no Havaí, mas agora pioneirar no Brasil junto com o Movimento Dunamis. Então, voltei para o Brasil em 2018 e a gente está desde 2018 com o Fire Fragrance Brasil aqui na Dunamis Farm, e a gente tem visto assim, frutos incríveis. Eu tenho servido aqui desde então e
tem sido de glória em glória, literalmente, mano. Cada ano é uma surpresa diferente, cada ano é uma provisão diferente, cada ano é uma viagem diferente. Sim, com certeza. Diferente. E, cara, minha vida tem sido essa, sabe? É falar sempre a Deus, pros desafios dele. E literalmente, mano, eu não me arrependo de nada. Me arrependeria se eu tivesse falado não. Verdade. E, cara, missões é isso, né? Quando você diz sim pra Deus, de glória em glória, cada passo que você toma, a gente vai descobrindo coisas novas, porque Deus ele vai colocando o degrau, né? Cara, você tava falando pra mim sobre o fato de você agora estar engajada na escola no Fire and Fragrance, que é a escola missionária, né, do Dunamis, que tá agora na Dunamis FAR. E eu queria saber, cara, um pouco sobre isso. Você estudou na escola, estudou lá em Kona, né, na Jocum, e hoje você faz parte da liderança, hoje você faz parte do comitê de frente, né, da organização da escola. E eu queria saber, cara, dessa diferença para você, qual a principal diferença entre fazer parte de uma escola preparatória de missões como aluno e agora como parte da liderança? Como é que você se sente? Qual a principal diferença para você? Cara, eu vou tentar ilustrar bem fácil para você. Uma coisa é você ir para uma festa que você é convidado. Sim. Outra coisa é você fazer a festa acontecer. Uau, verdade. Basicamente isso, sabe? Quando eu fiz meu DTS 2017 lá no Havaí, mano, eu só ia, sabe? Sim. Eu era abençoado, eu fui muito abençoado, eu recebi muito, eu não tinha nenhuma preocupação. Eu literalmente, mano, era engraçado, porque eu tinha acabado de trancar minha faculdade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu fui para uma outra universidade, que é a Universidade das Nações, que é onde fica o curso que eu fiz, é uma universidade. Então, o contexto era um pouco parecido, né? Eu dividia quarto com amigos, eu tinha aula durante o dia inteiro. Só que, mano, eu saía de uma aula sobre como havia a voz de Deus, ia almoçar e voltava para a sala de oração para interceder por alguma nação. Sim, legal. Era basicamente a minha rotina. Eu saía de uma aula com algum professor incrível, o Todd White me deu aula, o Theo Hayashi me deu aula, Lauren Cunningham, Andy Bird, Will Hart, homens incríveis de Deus. Eu saía de aula e ia para a sala de oração para interceder. Eu tinha momentos de grupo, de pequenos grupos com a minha equipe de prático. Estava me preparando para ir para uma viagem missionária por 3 meses. Então eu tava para receber, literalmente. Eu tava indo pra festa só para aproveitar a festa. Sim. E daí, no ano seguinte, quando Deus me chamou para vir pro Brasil e pioneirar isso, eu entendi que eu tava agora responsável por fazer a festa acontecer. Sim. Então, apesar de eu receber também, nas aulas, eu tava sentado, me prestando atenção, mas eu tinha que estar ligado para saber se tudo tá funcionando, intercedendo, vendo o que tá acontecendo na sala de aula, no quesito espiritual, onde Deus está conduzindo. Entendeu? Então, honestamente, eu tenho aprendido muito sobre liderança na prática, assim, sabe? Na prática, lidar com pessoas, lidar com situações, pessoas que têm sentimentos que são voláteis, entendeu? Então, eu tenho visto que esse tempo que eu tenho liderado, que eu faço parte de liderança do Fire and Fragrance, tem sido um curso intensivo e na prática de liderança. Legal, cara. E eu sinto que, cara, onde Deus me levar depois, eu vou ter essa bagagem para utilizar. E realmente Deus me deixou claro, quando Ele me trouxe para missões, que essa era uma temporada de preparação. Então eu estou sendo preparado para, seja qual for a esfera da sociedade ou o campo missionário que Ele me levar, eu sinto que Ele está me preparando durante essa temporada. Amém. Cara, e é isso mesmo, ministério é serviço, né? E é isso que você tem vivido, ministério e serviço tem dessas de você não simplesmente lidar com a parte boa, né? Eu geralmente costumo falar que ministério e serviço é 5% ou 1% de microfone e o resto de literalmente serviço e se dar e se doar para situações. É realmente isso que você falou, é verdade, cara. E assim, eu conheço um pouco da escola, também conheço um pouco de todo o contexto, né, da Jocum e etc. E uma coisa que eu tenho certeza é que algo que é muito forte, não só no Dunamis, mas também em todo um contexto da Jocum e etc., é o discipulado, cara.
E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E para você, qual a diferença que o discipulado faz na vida de um missionário? O que você acha que é a principal coisa que um discipulado traz para a vida de alguém que quer fazer missões? Bom, o discipulado, ele vai conduzir a gente, né, ajudar a gente a ser parecido com Jesus. Sim. Né? Os discípulos andavam com Jesus, viam tudo que Jesus fazia, viam as reações que Jesus tinha perante as situações do dia a dia, as situações normais, e eles observavam, e naquele convívio eles tinham a oportunidade de se parecer mais com Jesus no final do dia. E o discipulado é isso. E é tudo que missionário precisa, é tudo que um cristão precisa, né? O missionário, ele não vai ter a autoridade para falar aquilo que é uma coisa que ele não viveu, ele não vai ter as palavras, ele não vão ter poder. Sim. Sabe? Se aquilo que está saindo da boca não estiver vindo do coração. Verdade. Ou seja, não estiver enraizado realmente dentro da sua vida. Os testemunhos que eu conto sobre mim são muito mais poderosos do que os testemunhos que eu conto sobre meu amigo, sobre meu irmão, Sim. sobre uma outra pessoa. Por quê? Porque eles aconteceram comigo. Eu tenho propriedade para falar. Então, o discipulado, ele vai me tornando cada vez mais parecido com Jesus, e eu posso passar isso para frente, sabe? Eu posso falar com propriedade. Olha, Daniel, se Deus está te chamando para missões e você não tem nada, eu te dou certeza que ele vai providenciar. Por quê? Porque Legal. ele fez comigo. Uau. Ele tem feito comigo. Entendeu? Então, esse processo de se parecer com Jesus, de ganhar autoridade, né? De ganhar autoridade nas minhas palavras. E as palavras não são minhas. Eu estou simplesmente sendo boca de Deus por onde eu vou. Então, e uma coisa que eu senti de falar também é que hoje em dia essa questão do discipulado é uma coisa muito atual, assim, sabe? E eu vou compartilhar meu coração com vocês porque eu sinto que essa é uma questão de muitos jovens, sabe? Sim. Muitas pessoas que às vezes não têm um discipulador. Uhum. Às vezes você olha, tem esse homem de Deus que toda vez que ele vai pregar, ele leva tal jovem, que é ele está discipulando esse jovem. Poxa, meu sonho era ter uma pessoa que investisse em mim dessa maneira. E sendo sincero para você, Daniel, essa já foi minha oração também. Sim. Falei, poxa, Deus, eu ia crescer tão mais rápido se eu tivesse uma pessoa perto de mim ali, me puxando a orelha, me dando dica, me desafiando, sabe? Eu lembro que eu estava em Moçambique quando eu pensei isso. Lembro até hoje a rua que eu estava andando, sabe? E eu falei com Deus isso. E Deus falou assim, Elias, você tem o melhor discipulador que o mundo inteiro pode pedir, que é o Espírito Santo. Verdade. E ele está com você 24 horas por dia. Aí naquele dia eu tive que me arrepender, né? E falei, tá, Deus, entendi. Então eu não vou mais fazer esse tipo de oração. Se o Senhor quiser mandar amém, mas eu recebo o Espírito Santo como meu discipulador. E, cara, é o que acontece. Às vezes acontece uma situação na nossa vida que a gente quer correr para contar para uma pessoa. Verdade. A gente quer correr para poder falar com alguém, para pedir um conselho, e daí a gente ainda fala uma frase que é terrível, fala assim, nossa, agora só me resta orar. Como se a oração fosse a última coisa que você poderia fazer. Você fala, ela deve ser a primeira coisa que a gente deve fazer. Certeza. Sabe, pedir o conselho do Espírito Santo, pedir o conselho de Deus, abrir a Bíblia, falar com Deus, sabe? Uhum. Então, o processo de discipulado é incrível. Incrível. Sim. E ele começa com a gente abrindo a Bíblia e passando nosso tempo com Deus. Então, é essencial na vida de um missionário, mas também ele é essencial na vida de um cristão. Com certeza. E isso era verdade porque quando Jesus ele falou sobre o Espírito Santo, ele disse que ele iria enviar um consolador, um ajudador, alguém que estaria do nosso lado para ajudar. E o maior discipulador que a gente pode ter é o Espírito Santo, e a gente precisa ter essa consciência disso. Cara, você estava falando aí sobre isso, e você comentou que que quando você teve todo esse questionamento, você estava em Moçambique. E, cara, eu tenho certeza que para muitos missionários, viver uma viagem missionária, ir para outros países, ou até mesmo, né, especificamente a África, quando tem muitas pessoas que sonham em fazer isso. E eu sei que muitos missionários têm sonhos. Eu queria saber para você, na sua opinião, qual o maior sonho que um missionário deve ter, cara? Para você
qual o maior sonho que um missionário precisa. Eu estava até debatendo sobre a palavra certa, deve ou precisa. Mas o que você acha? Qual o maior sonho que um missionário deve ter? Olha, mano, acho que tem alguns grandes sonhos que o missionário e um cristão deve ter. Mas eu acho que um grande sonho, assim, que eu como missionário tenho é ver todas as nações declarando Jesus Cristo como Salvador. Amém. Sabe? Que todo mundo possa conhecer Jesus Cristo, essa pessoa que mudou tanto as nossas vidas, sabe? Sim. Todo mundo precisa conhecer o sacrifício da cruz. É tão forte, é tão poderoso, sabe? Que não pode ficar só pra gente. Verdade. Não pode ficar só para que eu seja salvo. Não pode ficar só para que eu tenha uma vida boa, assim, sabe? Então eu acredito que teve um dia que eu tava vindo para fazenda de carro e sabe quando você tá no carro e o Espírito Santo parece que entra, fecha a porta e enche, sabe, o carro. Eu comecei coloquei um hino, comecei a louvar a Deus. E aquele amor pelas nações, sabe, entrou no meu coração de uma forma que eu só conseguia chorar, assim, sabe? Uau. Então eu tenho um sonho de verdade, do mundo inteiro conhecer Jesus, sabe? O mundo inteiro ouvir falar de Jesus, experimentar Jesus, sabe? Toda língua vai confessar. Toda língua vai confessar. Amém, isso aí. E o melhor é saber que esse é um sonho que está no coração de Deus também. Está na palavra de Deus, ou seja, vai se cumprir. Amém. Vai se cumprir. Então, cara, Jesus é muito lindo para ficar só pra gente. Jesus é muito grande para ficar só pra gente. Então, acho que o mundo inteiro precisa ouvir as boas novas do Evangelho. Então, acho que é um dos sonhos do missionário que o mundo inteiro reconheça e ouça Jesus. Pô, cara, que legal. E para finalizar, cara, tenho mais uma pergunta para você. Eu acompanho um pouco você nas redes sociais, já vi alguns lugares que você já passou e você já visitou muitos lugares, mas não somente isso, mas também tem vivido muitas coisas, como você já comentou aí na Farm, com o Dunamis, com o Fire and Fragrance, com a Jocum e etc. E, cara, fala um pouco aí sobre você, fala o que você mais gostaria de experimentar no campo missionário. Eu sei que você já experimentou muito, mas a partir de agora, o que você mais gostaria de experimentar? Olha, uma coisa que é muito legal, que todo lugar que eu fui, eu encontrei brasileiro. Todo lugar. Mano, uma vez eu tava no meu prático, né? A minha viagem missionária, quando eu fui aluno do Fire Friends, eu fiz a minha viagem missionária na Grécia. Eu servi um campo de refugiados. E foi uma experiência, assim, mudou minha vida completamente. E daí, a gente estava numa ilha servindo esse campo de refugiados e teve uma ocasião que a gente foi para uma outra ilha, uma ilha pequena. Não é uma dessas ilhas famosas da Grécia, era uma ilha pequena. E, mano, até nessa ilha eu encontrei um casal de brasileiros. Uau. Em todo lugar. Então, mas ao mesmo tempo que eu sei que tem brasileiros em todo lugar, uma coisa que eu quero ver como missionário é missionários brasileiros em todos os países. Sim. Mano, isso vai ser uma bomba no inferno. Porque nós brasileiros, tá no nosso DNA tem missões. Verdade. Nós somos um povo que se adapta muito facilmente. Verdade. Nós somos muito calorosos, receptivos. Mano, eu encontrei portas abertas, eu fui bem recebido em todos os lugares que eu fui. Sim. E era muito engraçado algumas situações que eu tava com alguns amigos, por exemplo, americanos, e quando eu tava servindo nesse campo de refugiados, esses refugiados perguntavam pra gente, de onde você é? Meus amigos falavam, eu sou dos Estados Unidos. Eles nem se preocupavam em demonstrar a infelicidade deles. E daí perguntavam pra mim, onde você é? Eu sou do Brasil. Brasil, brasileiro! Aí começava a descrever a seleção brasileira de futebol inteira. Com certeza. Escalava todo mundo. Eu não sabia o nome dos caras. E eles escalavam todo mundo. Ronaldinho, Ronaldo, todo mundo. E eu não sabia. E eles pediam para tirar selfie, abraçava, conversava. Então, nós brasileiros temos portas abertas no mundo inteiro, literalmente, no mundo inteiro. Então, precisa aproveitar isso. Então, um sonho meu como missionário é ver todas as nações com brasileiros.
Uau. E eu acredito que uma das mentiras que o inimigo lançou sobre nós brasileiros, para poder impedir isso, sabendo dessa informação que nós brasileiros temos um DNA de missões, é que missões é muito difícil para brasileiro, porque a gente não ganha em dólar. Sabe? A nossa moeda não é tão valorizada. Foi uma mentira que o inimigo lançou, que a gente está vendo essa mentira cair por terra no nome de Jesus Cristo. Sim. Porque a economia do mundo pode quebrar, a economia de um país pode quebrar, mas a economia do céu nunca vai quebrar. Verdade. E nós vivemos baseados nessa economia celeste. Amém. Não no mundo. Então, a única coisa que a gente precisa para poder ir é da palavra de Deus. Amém. Eu sei que as pessoas olham, né? A gente olha, talvez alguns missionários, olha até a mim mesmo nas redes sociais, e eu tenho certeza que como as pessoas pensam, ele tem um pai, o pai dele deve ser riquíssimo. O pai dele é rico, sustenta ele, e ele tá fazendo isso tudo. Se meu pai fosse rico, também faria. Talvez ele tenha... aí eu falo, não, meus pais não são ricos. Se meus pais pudessem, eu tenho certeza que eles investiriam em missões através da minha vida. Mas eles não podem. Só que isso não impediu a Deus. E daí você pode pensar, mas ele deve ter então um tio rico. Não é possível. Tem algum parente rico que financia as viagens, quando ele quer ir, ele só fala com esse tio e ele vai. Gente, não. Meu tio rico não existe, e meu pai rico é Deus, que é amigo de Jesus e do Espírito Santo. Amém. E é ele que tem providenciado tudo, mano, literalmente tudo que eu tenho. Ou Deus me deu diretamente, ou Deus me deu dinheiro para comprar. Amém. Não tem outra explicação. Então, eu vejo que essa era uma mentira do inimigo para impedir e segurar os brasileiros no Brasil. Verdade. Sabe? Não, o brasileiro só pode fazer missões dentro do Brasil, que é tudo em real. No máximo, na América Latina, que dá pra ir de ônibus. Não, gente, não. Aonde Deus chamar a gente pra ir, seja aqui, seja nos confins da terra, Deus vai levar a gente. A gente só precisa falar assim. Então, eu quero muito ver brasileiros. Eu sei que isso vai acontecer e não vai demorar. Sim, não vai demorar. Brasileiros sendo enviados em massa para as nações. Isso. Em massa, literalmente. E a gente do Vale Diferente já está vendo isso. A gente está vendo as nossas escolas crescendo cada vez mais. E é uma palavra de Deus que está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais. Então, meu sonho é ir para as nações e ver muitos brasileiros como missionários nas nações. E é muito bom, cara. E a sensação de você chegar lá e dizer, você é de onde, cara? Não, sou do Rio, sou da Paraíba, sou do Amazonas. E vocês poder conversar até na sua própria língua em outra nação. Essa experiência é muito boa. Você poder conversar em português com um casal de brasileiros é algo muito legal. Mas não somente isso, né? Mas ver o avanço do reino de Deus no mundo todo. É o mais especial disso tudo. Cara, é muito bom estar conversando com você. Eu queria finalizar essa entrevista, cara, com algo que eu tenho feito normalmente em todas as entrevistas. Eu sei que ultimamente Deus ele sempre fala algo no nosso coração, né? Deus ele sempre trata algo com a gente, seja um versículo que fala no nosso coração, seja algo que Deus ele tem tocado em nossas vidas. E eu queria, cara, que você pudesse deixar uma palavra para quem está assistindo, de algo que Deus tem falado com você, de algo que Deus tem tratado com você, algo breve que você tenha para compartilhar e para abençoar quem está assistindo aí. Amém, mano. Essa semana Deus está me falando muito claramente sobre tempo. E é engraçado, eu fiz um post na terça ou na segunda, não lembro. E eu ia fazer um post, eu fiz rápido, aí eu lembrei de uma foto que eu tinha com um relógio e eu escrevi um poema que eu nunca fiz. Nunca escrevi um poema, não grande, né? Escrevia quando eu era pequeno na escola, né? Nos trabalhos da escola. E escrevi um poema sobre tempo e foi muito rápido. Escrevi, achei a foto e postei. Beleza. Depois disso tudo juntou, sabe? Todas as informações que estavam acontecendo naquele dia, no dia anterior, se juntaram assim. E Deus me fez perceber que o tempo tá mudando. Sabe? Uma palavra... eu estava em um momento de oração e eu perguntei para Deus algo e ele falou assim, diz, Eclesiastes 3. E eu achei que era pro motivo de oração da pessoa que eu estava orando. Sim. E daí eu li, não fazia sentido com o que eu estava orando para a pessoa, mas eu deixei, sabe, a parte assim. E depois veio
tudo isso, veio Eclesiastes 3, veio esse post. E tudo fez sentido, tudo encaixou. Comigo, mano, fala comigo através de piada que eu faço, sabe? De uma brincadeira que eu faço, Deus fala. Então eu fui conectando as coisas, Deus foi me falando que o tempo tá mudando, sabe? O tempo tá mudando e a gente precisa prestar atenção no que tá acontecendo, principalmente durante essa semana, sabe? Existe tempo de abraçar e tempo de separar. E é engraçado, né? Que é o que a gente tá vivendo. A gente tá sendo impedido de abraçar. Quando que isso acontecer? Sabe? Acho que pro brasileiro a gente tá sofrendo ainda mais, né? Que a gente tem um toque físico, né? Mas o que eu sinto que Deus está falando é que o tempo tá mudando. Assim, sabe? Eu sinto que o tempo tá mudando. É engraçado, porque, cara, Deus fala de várias maneiras, né? Então, semana passada veio um vento aqui na farm, do nada, assim, começou a ventar muito, 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 e tava muito estranho, eu moro aqui 3 anos, nunca tinha visto um vento daquele jeito, e daí eu entrei, e daí essas palavras começaram a vir, então eu sinto, mano, que realmente alguma coisa tá mudando, o tempo tá mudando, e a gente precisa ficar atento, precisa ficar atento no que tá acontecendo. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Eu recebi uma mensagem de um amigo aleatório que não tinha visto meu post, não sabia disso, falando exatamente sobre o tempo, uma palavra profética que um pastor entregou lá nos Estados Unidos no domingo. O vídeo parecia meio antigo, mas quando eu fui ver a data era de domingo, no início da semana. Então, cara, em relação a isso, eu não sei explicar muito, mas eu sinto que o tempo tá mudando, sabe? Alguma coisa no tempo tá mudando e a gente precisa ficar atento. E, cara, em relação a toda essa pandemia, Deus está alinhando. É um tempo de alinhamento. Amém. E eu sinto que Deus está alinhando. Tanto no quesito individual, se eu sinto, mano, eu vou compartilhar em breve, mas Deus tem alinhado tanto em relação ao meu propósito, ao meu futuro, sabe, meu chamado a longo prazo, que é surreal. Eu falei para vocês, eu fui criado na igreja, mas uma questão minha sempre foi: Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Cantava aquela música do 4x1, eu tenho um chamado em alto e bom som, mas não fazia ideia qual era o meu chamado. E é engraçado que às vezes eu tinha algum amigo novo convertido, aceitava Jesus no domingo, na segunda-feira chegava a mim: Elias, Deus te falou meu chamado. Aí eu falei: Deus, como assim? Ele chegou ontem, você já falou pra ele, pra mim, sabe? E daí cara, hoje com 28 anos, eu sinto que Deus alinhou o meu chamado. Uau. Sabe? E foi nessa época de pandemia, foi nessa época de isolamento social. Então, eu sinto que Deus está alinhando tanto nós, individualmente, como também como igreja. Deus está alinhando a gente como Fireface. Deus está alinhando assim, as comunidades e os movimentos e os propósitos. E eu sempre falo com meus amigos aqui, a gente não pode desperdiçar uma pandemia. Eu não quero que seja necessário outra pandemia para eu me alinhar com Deus, para eu entender para onde Deus está me levando, para eu me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Eu não quero que seja necessário outra pandemia. Então, cara, esse tempo é nosso. Amém. O inimigo tentou parar os missionários, tentou parar as viagens missionárias, mas ele vai se arrepender muito, muito, muito. Porque quando o portão abrir, meu amigo, não vai ficar ninguém para trás. Amém. E, cara, tempo de preparação não é tempo perdido. E Amém. Um tempo como esse tem sido um tempo de alinhamento, então, com certeza, quando tudo voltar ao normal, vai ser um tempo onde muitas pessoas vão sair por aí falando mais alto do que já falavam, ou então começando a falar quando não falavam. Eu tenho certeza disso. Cara, que bom ter você aqui, muito bom o papo, muito bom estar com você. Fico muito feliz de receber você. E, cara, você que está assistindo, espero que você tenha sido abençoado. Espero que você tenha gostado. Elias, Deus abençoe, cara. Você é uma bênção e muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Daniel. Deus abençoe vocês também, o ministério de vocês, esse projeto. Eu declaro crescimento, eu declaro novas conexões, eu declaro favor de Deus, favor dos homens. Amém. E em nome de Jesus, se vocês acham que o sonho de vocês é muito grande, se preparem, porque Deus vai revelar um sonho muito maior. Esse planejamento de vocês, eu sinto Deus falando que é apenas uma fração do que Ele quer, do que Ele sonha. Continue fiel nessa fração,
porque ele vai trazer a visão do 100% em breve. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E não esqueça, cada pessoa que vem aqui pode ser abençoado por você também. Então na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais e as informações dessa pessoa. Ah, e não esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e deixe um like no vídeo. Valeu!